Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Hoje, 8 de abril de 2024, eu sou Emerson Bardelotti e falo diretamente aqui do 12º Encontro Nacional de Fé e Política, que está sendo realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Paz e Bem de hoje é especial porque vocês irão assistir um pouquinho das falas de muitos participantes que estão aqui no Encontro Nacional de Fé e Política. Espero que vocês gostem, deem seu like, curtam, divulguem. Viva o Encontro Nacional de Fé e Política. Paz e bem, gente querida. Vida longa e próspera. Assistam aí. O veículo que nos faz entrar na estrada da vida. Não adianta nada ter espiritualidade, ter um posto de gasolina, ficar ali se abastecendo, como tem muita gente, e não ter o veículo. É o sindicato, é a associação de moradores, é a luta pela terra, é o MTST, é o MST, é o movimento feminista, é o partido político. Cada um de nós escolhe os seus veículos. Para quê? Para caminhar na estrada aberta por Jesus, que ele chama de Reino de Deus. Vejam bem o que eu vou dizer. Muita gente vai ficar surpresa com o que eu vou dizer. Jesus não veio nem fundar uma igreja, nem fundar uma religião, o cristianismo. Jesus veio resgatar o projeto político que Deus já queria lá no Antigo Testamento, lá no Gênesis. Uma sociedade de justiça e paz, que ele chamava de Reino de Deus, em oposição ao reino de César. Por isso, todos nós cristãos somos discípulos de um prisioneiro político. Este ano nós estamos comemorando os 60 anos da ditadura, 50 anos do martírio de Frei Tito de Alencar Lima, símbolo dos torturados. E é bom a gente ter clareza disso. Na cabeça de Jesus, Reino de Deus era uma proposta de futuro para a humanidade, que a igreja colocou lá em cima. Mas a prova que na cabeça de Jesus, quando ele falava de Reino de Deus, ele não estava falando no lá em cima, é a oração que ele nos ensinou. A gente não reza, leve-nos ao vosso reino. A gente reza exatamente o inverso. Venha a nós o vosso reino. E este reino caminha em duas pernas: na relação pessoal, o amor; na relação social, a partilha dos bens da vida. Aquela frase subversiva, socialista, que todo sacerdote, mesmo os de direita, dizem na Eucaristia, mas não tem consciência do que estão dizendo: partilhar os bens da terra e os frutos do trabalho humano. Isso é mera socialização, e é a proposta de Jesus. Enquanto a humanidade não partilhar os bens da terra e os frutos do trabalho humano, nós não chegaremos a realizar o reino de Deus entre nós. Reino que Jesus ensaiou nas suas ações, na sua militância, nas suas atividades. E esse é o nosso papel. A nossa espiritualidade deve fazer de cada um de nós militante do reino, capaz de implantar já ensaios do reino, micro-sociedades de socialização de bens, de solidariedade aos oprimidos, de
de socorro aos necessitados, de apoio às causas justas, de defesa da mulher, de defesa do deficiente, de defesa dos povos indígenas, de defesa dos LGBT tudo e todas, de defesa de todos aqueles que são alvo na nossa sociedade capitalista, patriarcal, machista, de discriminação e preconceito. Então, tenhamos claro, nos 4 evangelhos, Jesus se identificou com o pão. O pão é o símbolo da vida. O pão, Jesus mesmo disse: eu sou o pão da vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Então nós, como cristãos, devemos valorizar esse símbolo, porque o pão significa partilhar. O próprio Jesus fez do seu corpo pão e do seu sangue vinho, numa atitude de partilha do seu ser. Portanto, são militantes do reino, são comprometidos com a espiritualidade libertadora, todos aqueles que fazem do seu sangue e do seu corpo pão para que todos tenham vida. Muito obrigado. Dos corpos, né? Corpos de pessoas que são femininos, masculinos, homossexuais, transexuais, famélicos, alimentados, construtores de sonhos, de futuros, encarcerados, limitados por diferentes tipos de escassez, imaginativos, criativos, corpos únicos e singulares e, ao mesmo tempo, corpos coletivos e complexos, corpos integrados com as plantas, os bichos, as águas, os microbiomas, os macrosistemas, tudo junto e misturado, formando o grande corpo do universo. Corpos que não cabem em si e por isso têm vontade de transcendência. É essa vontade que na teologia do Rubem Alves a gente chama de Deus. Rubem Alves diz que Deus é o nome do nosso desejo mais profundo. E eu me aventuro a dizer outra coisa. Eu digo que Deus é o nome das asas que nós damos a nós mesmos na nossa busca por liberdade, no nosso anseio por ultrapassar os limites que a corporeidade, ou o carro, ou a gasolina, ou o posto nos impõe. Então eu penso que uma espiritualidade político-libertadora é o exercício de transitar entre o lugar da experiência real, concreta, que ocorre nos corpos que são atravessados pelas desigualdades, injustiças e sofrimentos e também pelas abundâncias, belezas e felicidades, e o lugar do impulso, da propulsão, do sentido, aquele que empurra a gente na direção do amor, da justiça, da paz, da igualdade na diferença, da integridade, daquilo que faz a gente olhar para o que está diante de nós e para o que está dentro de nós e dizer, como Deus disse lá na primeira narrativa da criação do Gênesis: isso é muito bom, isso é muito bom. Então, uma espiritualidade política libertadora seria a possibilidade de olhar para a sociedade na qual vivemos e dizer: é muito boa. De olhar para a religião a qual nós pertencemos e ajuizar: faz muito bem. Olhar para o governo e as instituições e declarar: é muito bom. Mas é muito bom a partir dos critérios que nós estabelecemos, quais sejam justiça social, justiça de gênero, igualdade racial,
inclusão de todas as pessoas consideradas discapacitadas, valorização das complexidades, ou seja, das ideias, das diferentes religiões, e respeito e amor pelo meio ambiente. Esse tipo de critério. Então, o corpo referente da espiritualidade político-libertadora é o corpo não só humano, mas o corpo do mundo, do planeta, do universo. E a linguagem que a gente usa para transformar a experiência dos corpos em palavra, oração, canção, teologia, movimento, encontro, precisa dar conta da complexidade dos corpos. Eu, como mulher, teóloga, pastora, eu digo, não é possível nós continuarmos dizendo que Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, que os santos, olha, faltam 2 minutos só, tá? Já vou acabar. Continuarmos falando dos santos, continuarmos falando dos homens, usando uma linguagem masculina nas teologias, nas orações, nas liturgias. É preciso reformular a linguagem para acolher a complexidade dos corpos, das experiências, da vida. O Zé vai cantar umas músicas lindas para nós aqui daqui a pouco. E eu estava falando com ele ontem de noite que durante aquele período da Rio Mais 20, quando aconteceu a Rio Mais 20, eu fui representando o Conselho Mundial de Igrejas naquele evento. E era responsável pela coisa da espiritualidade lá, da liturgia, não é? Então, eu compus uma música para aquilo, sambinha, para aquela oportunidade, e o tema do evento todo era o futuro que queremos. Eu vou só ler porque cantar não vai dar tempo, tá? Então, diz assim, já vou fechar agora. Diz assim a canção: o futuro que queremos nós é futuro que começa aqui. É justiça para a gente, para o meio ambiente, criação de Deus. Dá para cantar, dá para viver, dá para escrever uma história diferente que tem a cara da gente, que vai ver o amanhecer. E Deus, que é menino e menina, tem cheiro de flor, tem corpo de mulher, vai para onde quer, vai para onde quer. Então, a letra é maior, tá? Mas como já acabou meu tempo, vou parar aqui. É isso. A gente precisa reinventar a linguagem, a teologia, a oração, tudo. A partir de falar dessa espiritualidade libertadora e como mulher do sertão, a partir de Riobaldo e de Adorim, do grande sertão vereda. Muitas vezes nós estamos numa caminhada como se fosse um sertão árido, e a espiritualidade é muito isso. Em muitos momentos aparece como uma aridez. Quem está no sertão acredita que aquele sol escaldante, forte, não apresenta nada. Mas o grande sertão vereda, a partir do que Guimarães Rosa vai dizer para a gente, ele diz: caminhar no sertão com tanta aridez, com o sol quente, só é possível encontrar uma vereda quando você começa a perceber o que tem nesse sertão. E a espiritualidade libertadora, ela é basicamente isso. É você se pôr a caminho, é você perceber o que está no seu caminho, é você perceber aquilo que está nesse caminho árido, aquilo que está nesse caminho que muitas vezes não apresenta alternativas. Só que nesse caminho da aridez, como o sertão nos apresenta, é interessante a gente fazer a releitura do sertão vereda. Porque aquilo que a Luz Marina e o Frei Beto dizia, o caminho feito no sertão, e aí eu digo como o sertão norte mineiro,
como um sertão árido, de um sol escaldante, se você não tem uma espiritualidade encarnada, você não consegue perceber o que está nesse caminho. A espiritualidade encarnada, ela nos leva a perceber aquilo que está no caminho que nós fazemos. Até para chegar à vereda, até para chegar à fonte para beber da água e saciar a sede e o caminho que o sol escaldante nos propõe. Se colocar numa caminhada do grande sertão, uma espiritualidade que muitas vezes parece árida e muitas vezes não se percebe, é você também perceber aqueles que estão nesse caminho, perceber pessoas. O Durval ontem falava das diversidades que o caminho do sertão tem. É o caminho do diálogo, é o caminho que se percebe pessoas diversas. A espiritualidade nos leva a perceber aquele que caminha conosco, a diversidade. Nós não podemos caminhar só com os nossos iguais. A espiritualidade encarnada nos leva a vivenciar essa diversidade. E esse caminho, que muitas vezes parece tão desafiante, ele nos leva ao não lugar, que é o que o Guimarães Rosa fala. E o que é o não lugar? O não lugar é a vereda. É o lugar onde você pode sentar, beber uma água limpa e se colocar a caminho novamente. Beber dessa água limpa, beber na fonte, é aquilo que muitas vezes nós precisamos. O tempo que nós estamos vivendo atualmente é um tempo que nos leva a viver uma sequidão, uma aridez. E muitas vezes nós não conseguimos perceber quem está nesse caminho. Achamos que nós também estamos secos, áridos. Mas nós precisamos perceber que nesse caminho adiante tem algumas palmeiras, que lá está a vereda, lá está a água limpa, lá está a fonte. E nesse caminho que nós fazemos só é possível quando nos propomos a caminhar em rede, com aqueles que estão ali. Porque um caminho sertanejo é um caminho que não se faz sozinho, é um caminho que se faz em conjunto, juntos, animando, caminhando. E esse caminho que a gente se propõe fazer com uma espiritualidade libertadora, e aí chegando numa vereda, chegando na beira de um rio para beber na fonte, nós precisamos perceber que a água não é só para nós, é uma água que precisa ser partilhada. E esse é o grande desafio nesse tempo que nós estamos vivendo, de partilhar dessa água, dessa fonte fria, dessa vereda que nos propõe seguir um novo caminho. E o 12º Encontro Nacional de Fé e Política é esta vereda, que nos propõe beber dessa água, dessa fonte, que parece que nós estamos num caminho árido, seco, quente, mas aqui nós podemos beber da fonte. E beber dessa fonte é nos propor encantar as pessoas e encantar a todos com ritmo, com cultura e com a arte. É isso. Nessa celebração de abertura, eu sou filho de um caboclo vindo das serras da Paraíba, Zezinho Paraibano, que neste ano celebramos 100 anos do nascimento dele. E a minha mãe, Suzana, uma cabocla sertaneja, lavradora do Ceará. E creio que quando a gente, nessas nossas celebrações, convida os mártires, é quase como se um dever também memorial que a gente chame os nossos ancestrais todos e todas que estão em nós. Então, eu peço a vocês a gente levantar a nossa mão e dizer para o nosso papai, a nossa mamãe, nossa vovó, nossos vovós, todos os nossos ancestrais presentes em nós. Então vocês, meus pais, estão presentes no Zé Vicente, que não é indivíduo,
é uma coletividade com ancestralidade, com vocês. E o segundo ponto é que, como classe trabalhadora, eu venho da roça e fui caçaco da seca. Vocês sabem o que é caçaco da seca? É aquele que trabalha nas frentes de serviço do governo no tempo passados, cavando terra, fazendo estrada que não ia para lugar nenhum, fazendo açudes de sorrisal, como o povo do sertão dizia, que quando caía a primeira chuva já ia-se embora, explodia. Então, como classe, a gente foi descobrindo muito cedo isso, essa pertença a essa visão de classe, e ela está presente no que eu quero cantar. O terceiro ponto é acho que foi aquele índio Daniel, do livrinho Terra dos Mil Povos, que dizia assim: perguntaram o que significa a palavra para o índio, e o índio responde: a palavra para o índio é quando você se põe de pé diante da sua alma, fica de pé diante da outra alma. A palavra do Frei Beto, da Luz Marina, de vocês, Soninho, eu acho que tem tudo a ver com essa palavra de um povo que se põe de pé, de um povo que era muitas vezes e ainda em muitos setores da nossa sociedade brasileira, mundial, de joelho nas igrejas, de joelho nas senzalas, de joelhos nos trabalhos forçados, escravizados, de joelho no silêncio dos povos indígenas dessas terras. E aí perguntaram o índio: e o que significa a música para o índio? A música para o índio significa sua alma que dança diante da outra alma. Então, gente, nossa missão como artistas, cantores, compositores, poetas, brincantes, é fazer o povo cuja alma já se põe de pé para dançar, para fazer a festa necessária, urgente, irreverente, profética da gente brasileira. E isso não é, eu acho que resgatar a arte nesse patamar do de pé também, dançante. Não, a nossa arte não pode ser um engano, um enfeite, um divertimento sem consequência e sem compromisso. E descobrir isso para mim é uma graça que pertence também a você. Pedro anunciou quais eram os representantes católicos, evangélicos, indígenas, tradições afro. E esqueceu de uma: quem era herege. E eu era o único a levantar a coisa. Mas é um adjetivo de acusação. Darcy Ribeiro queria me dar um título porque diz: o Brasil nunca produziu hereges, finalmente produziu um, e pediu a Brizola me dar um título. O Brizola disse: eu não quero problema com o cardeal e com o Papa, não vamos dar título nenhum. Então, bom, tenho poucos minutos para falar. Eu acho que o primeiro desafio foi abordado esta manhã aqui para o Brasil, que é o resgate da democracia. Não precisa mais falar sobre isso, basta enfatizar que a democracia não começa nem termina com o voto. Tem que ser uma democracia cotidiana, como um valor universal, que começa nas comunidades, nos grupos, nos sindicatos, em todos os movimentos sociais. Tem que viver aí, entre eles, o espírito democrático e os valores da democracia. Se a gente não começa a criar uma democracia de base, nunca vamos superar essa democracia de baixa intensidade que temos no Brasil. Sobre isso eu termino. Segundo ponto, eu acho que o grande desafio
para toda a sociedade brasileira, para os governos, para a consciência ética das pessoas, especialmente dos cristãos, é superar a profunda, perversa desigualdade que reina em nosso país. Somos um dos países mais desiguais do mundo, que significa que é um termo neutro, que significa uma profunda injustiça social. E teologicamente é um pecado social estrutural que ofende a Deus e os filhos e filhas de Deus. Nós nunca superamos a pobreza das grandes maiorias de nosso país, porque a política era sempre a política da conciliação daqueles que tinham o poder, os da tradição da Casa Grande, com os industrialistas brasileiros que fizeram projetos só para eles, de costas para o povo. Nunca houve um projeto para o Brasil inteiro. E quando Lula, nos seus 3 governos, conseguiu uma pequena brecha para fazer políticas sociais, não conseguiu transformar substancialmente a sociedade. Então, o grande desafio nosso é pela participação que vem de baixo. Não podemos esperar nada que vem de cima, porque vem sempre algo igual ou pior. Tem que começar de baixo. Viver os valores democráticos, a participação, um novo tipo de democracia, novas formas de produção, de distribuição. A partir daí se cria a base para um outro tipo de política que poderá transformar o nosso país. Mas eu quero chamar a atenção para 2 pontos que vão afetar todo o nosso país. O primeiro é aquilo que a gente chama a sobrecarga da terra. Isso significa que para manter o consumo das pessoas opulentas que habitam geralmente na parte norte do continente, nós precisamos de uma terra e meia, e só temos uma terra. Todos os anos a ONU publica o Dia da Sobrecarga da Terra, que significa que aqueles bens e serviços que reproduzem e mantêm a nossa vida estão se esgotando. E como a terra é viva, ela dá uma resposta. Com coronavírus, com mais aquecimento, com outros desequilíbrios, eventos extremos, e pode chegar a um ponto que a terra já não suporta mais e não quer mais esse ser humano que se multiplicou demasiado no planeta e ameaça a todos os demais seres e acaba nos excluindo. Como foi dito, a terra vai girar ao redor do sol, mas pode girar sem nós. O segundo ponto que me parece importante. Obrigado. Bom, vou tomar água que vai faltar já no mundo, então. O segundo ponto que é de fundamental importância para todos que militam na política e que estão na administração pública, que é o aquecimento global do planeta. Nós passamos já o ponto crítico. Os próprios cientistas, os que estudam os climas da Terra, dizem a ciência e a técnica chegaram atrasados. A Terra já se aqueceu e de forma irresistível. A ciência apenas pode prevenir a vinda desses efeitos extremos e pode minimizar os danos causados sobre a população. Então temos que fazer permanentes as conexões. As grandes enchentes no sul do país
e as grandes secas no norte não são à toa, não é coisa do El Niño, é que a terra já mudou, a terra ficou muito mais quente, e os cientistas, esses do aquecimento global, dizem que por volta dos anos 2025 a 2027, ela vai estabilizar o clima entre 38 e 40 graus. Quase ninguém consegue se adaptar a esses climas. As crianças e os velhos como eu, nós vamos desaparecer. E na África e na Índia pode chegar a 50 graus na média. Há 2 semanas atrás no Rio, o aquecimento chegou a 50 graus, com a percepção de 60 graus. Isso é efeito do aquecimento global. Então todos os governantes devem, eu já falei a vários prefeitos isso, devem redefinir a forma como constrói as cidades, previnem as enchentes, as grandes secas que dizimam a safra, produzem fome e miséria. Hoje em dia, praticamente os 4 cavalos do Apocalipse, que é a fome, que é a peste, que é a guerra e a morte, estão graçando por todo o planeta, porque há 17 lugares de grande guerra, muita dizimação de vidas. Então vivemos tempos dramáticos, e se vier uma crise nuclear, então o céu ficará branco por dezenas de anos, não haverá fotossíntese, os seres humanos não conseguirão sobreviver e podemos desaparecer. Isso dizem grandes analistas como Noam Chomsky. Por último, quero dizer da importância de nosso país para o futuro da humanidade. No nosso país, especialmente na Amazônia, o Amazônia em geral, que recobre 9 países, ela é fundamental para o futuro da humanidade, seja pela abundância de água, seja pela abundância de produtos de alimentação, seja da biodiversidade. Ela é fundamental, é a mesa posta para as fomes e sedes do mundo inteiro. Então nós temos uma grande responsabilidade, em função da humanidade, mas em função, em primeiro lugar, do nosso país, de manter as florestas em pé, conservar a Amazônia, o Cerrado, impedir os grandes incêndios e os grandes desmatamentos. Por nós, isso já disseram 2 ou 3 grandes economistas como Stiglitz e Paul Krugman, pela Amazônia vai passar o futuro da humanidade. Num discurso que ele fez na ONU, que eu estava presente, nós, grupinhos brasileiros, fomos interpelados, de vocês dependem o futuro da humanidade. Se vocês não preservarem as florestas, a umidade, as águas, a biodiversidade, a terra não vai poder suportar o projeto de um crescimento ilimitado, porque é um planeta limitado, e assim o projeto dominante não poderá prosperar e todos vão fracassar. Então nós temos que alimentar essa responsabilidade coletiva, pensar não só no nosso país, mas a inserção do nosso país no destino da humanidade, para que essa humanidade possa ser preservada, possa manter-se viva e a nossa civilização ainda manter futuro. Então temos que pensar não só o Brasil, mas a humanidade ligada ao Brasil. Não dá para pensar o Brasil só a partir do Brasil.
Então, nesse espírito, temos que assumir responsabilidade coletiva e, mais que tudo, aquilo que Paulo Freire dizia, o esperançar, que é criar as condições para que a nossa esperança se realize, manter a vida, manter as condições que a vida se reproduza em função de toda a humanidade, da casa comum, incluída a natureza. Muito obrigado.